Às vezes você fica se pensando, por que que dentro da igreja tem problemas? Por que que dentro da igreja tem pessoas que você julga ser de má índole? Mas eu quero te dizer que na Bíblia Sagrada está escrito coisas que vão tirar nossas dúvidas, vão esclarecer coisas para nós, porque a Bíblia nunca ocultou o pecado e o erro de homens de Deus, nunca ocultou os problemas que tinha na igreja. No livro de João, no capítulo 12, nós vamos ver uma passagem que mostra um homem que ele era ladrão. Aí você fala, nossa, tinha um homem ladrão dentro da igreja? Tinha. A igreja que eu falo é a igreja que Jesus formou, que são o seu povo, os seus discípulos, né? E no capítulo 12 do livro de João, o versículo 4 diz assim: Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que era um discípulo e apóstolo, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Além de traidor, ele tinha uma péssima conduta. Ele não era só um traidor. Ele não traiu Jesus só. Mas a Bíblia vai dizer que ele era um ladrão também. O versículo 5. Ele diz, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Vejam, um discurso bem demagogo, né? Por que não se vendeu esse unguento, que foi um unguento que uma mulher derramou sobre Jesus, né? Era um perfume de nardo puro, que era muito valioso. E ele viu ali uma oportunidade de roubar aquilo, de ficar com aquilo, sabia? Mas olha o discurso dele. Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro? Ele até sabia o valor do negócio. E não se deu aos pobres. Aí no versículo 6 João vai dizer, e João era um dos que andavam com Jesus. Então João conhecia ele. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Judas, ele era o tesoureiro. Ele andava com a bolsa que Jesus recebia muitas ofertas das pessoas. E ele andava com aquela bolsa. E ele ia colocando lá dentro as coisas que eles ganhavam, né, para poder se manter. Mas ele roubava as coisas. E Judas, infelizmente, caiu na tentação. Por ser o tesoureiro e ter acesso ao dinheiro das ofertas, ele pegava. E aí quando ele viu aquela mulher derramando nardo sobre Jesus, aí o que aconteceu? Ele ficou irado, porque ele viu ali uma oportunidade a mais de roubar. Mas hoje você pensa assim, nossa, mas isso tem dentro da igreja? Você vê, nos tempos de Jesus tinha isso. Aí você se pergunta, mas por que Jesus não repreendeu ele? Porque Jesus, ele veio numa missão de instalar o reino de Deus aqui na terra, de formar a sua igreja. Jesus, ele veio, e nessas partes eu creio que ele não repreendeu ali. Por quê? Por causa que nós iríamos ter esses relatos e saber que a igreja, ela não é perfeita, porque ela é feita por homens. Hoje Jesus ainda está dentro da igreja. Aí você fala, nossa, mas tem tanta pessoa fazendo coisa errada. Eu estou até exagerando um pouco na palavra tanta pessoa, porque não chega a ser tanto, né, irmãos? Casos isolados. Você vê, era 12 apóstolos, mas um que se corrompeu, né? Então era menos de 1%, né? Então, Jesus continua na igreja, ele está dentro da igreja. A Bíblia diz que onde estiver 2, 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Só que por que ele não faz alguma coisa? Porque isso, a pessoa ela tem a oportunidade de se arrepender. Judas, ele tinha também a oportunidade de se arrepender, mas ele preferiu dar continuidade aos erros. Além de ser um ladrão, como a Bíblia chama ele, também ele foi um traidor. Então, se hoje você vê defeito na igreja, saiba que nos tempos de Jesus também tinha. Nos tempos de Jesus tinha. Mas a gente deve saber dessas coisas, mas não ficar olhando para elas. Olhar somente para Jesus e seguir em frente. Então não olhe para os problemas que tem dentro da igreja. Continue seguindo em frente. Os 11 apóstolos
que viram o comportamento mal de Judas, deixaram ele para lá e conseguiram seguir em frente. E todos eles alcançaram a coroa incorruptível de Deus. Por quê? Não se aborreceram, não se tropeçaram pelos erros de Judas, não pararam a caminhada deles por causa de Judas, mas perseveraram em seguir ao Senhor. Esse é o propósito de todo cristão, é perseverar em seguir ao Senhor.